Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Maria Lúcia, professora da Escola Municipal José de Carnívio, professora de Educação Física. Vamos a mais uma aula para os 8º e 9º anos. Qual é o tema que nós vamos falar agora, hoje? Na aula de hoje estudaremos hormônios e suas funções no corpo humano durante a prática de atividade física. Então nós vamos ver o que acontece. E vamos falar um pouco também do famoso futebol, o futebol que vocês aí em casa conhecem. Na aula de hoje entenderemos como os hormônios presentes no nosso organismo atuam durante a prática de atividades físicas. E conheceremos melhor o futebol. Hormônio. O que são os hormônios? Quem são eles? Hormônios são substâncias químicas fabricadas pelo sistema endócrino ou por neurônios que funcionam como um sinalizador celular, gerando respostas fisiológicas, morfológicas e químicas no nosso organismo. Então, eles são muito importantes. Nós dependemos deles. Eles que atuam no nosso corpo para nos dar vida. Vamos ver o que eles fazem. Qual é a função dos hormônios? Os hormônios são essenciais para o funcionamento do corpo humano, atuam regulando o metabolismo e auxiliam nas funções reprodutivas do nosso corpo. Funções gerais dos hormônios. Os hormônios atuam no crescimento e desenvolvimento, na reprodução, na regulação da disponibilidade energética, nossa disponibilidade em fazer as atividades, na manutenção do meio interno, que acontece aqui dentro da gente, dentro do nosso corpo, e na modulação do comportamento, nosso comportamento, quando a gente se expande, se expressa, né, nós? Então, eles são muito importantes, temos que tratá-los com muito carinho. O sistema endócrino é responsável por controlar funções e respostas específicas no nosso corpo, quando realizamos movimentos. Vejamos algum desses hormônios liberados durante os exercícios. Então, a gente vai fazer o exercício e os hormônios vão atuarem na nossa musculatura. Aqui nós temos o moço fazendo qual exercício? Um polichinelo. E quando ele está fazendo polichinelo, mexendo as estruturas corporais, as estruturas do membro superiores, inferiores, né? Pernas, coxas, tronco, braço, antebraço, nós estamos aqui, nesse movimento nós estamos liberando a adrenalina. O que é a adrenalina? O que ela vai fazer com a gente? Vai dar ao corpo a preparação necessária para aguentar a intensidade da atividade física. Até quanto ela aguentar, né? Até quanto o nosso corpo. A adrenalina vai fazer isso com o nosso corpo. Nosso corpo também, os hormônios vão liberar a endorfina, que é a responsável por promover a sensação de recompensa de bem-estar. Aquela satisfação, aquele alívio, é ela quem faz isso com a gente, a endorfina. Nós vamos falar também, os hormônios vão produzir os hormônios do crescimento, o GH, que é o responsável pela queima de gordura. E também eles são responsáveis pela diminuição dos níveis de insulina, prevenindo a diabetes e auxiliando no tratamento de quem é portador dessa doença. Então, os hormônios são muito importantes. Eles que controlam, eles liberam tudo do jeito que a gente precisa, como a gente precisa. A ação dos hormônios durante a prática da atividade física. Durante a prática de exercícios físicos, ocorrem várias alterações no meu corpo, que provocam desequilíbrio dentro dele, como calor, aumento da frequência cardíaca, respiração, sede e cansaço. Quando eu sinto isso? Quando eu estou fazendo uma atividade física intensa. Quando eu estou brincando, eu estou fazendo um esporte, estou treinando, eu tenho todos esses sintomas aí. Eu tenho calor, eu tenho sede, eu tenho cansaço, eu tenho aumento da minha frequência cardíaca. Tudo isso acontece dentro do meu corpo. E os hormônios vão atuar para que haja um equilíbrio, para que meu corpo não, vamos dizer assim, não exploda, né? Então, ele faz tudo isso, ele controla todos esses sintomas dentro do nosso corpo. Aqui nós temos um exemplo de uma queimada, uma brincadeira intensa, onde a gente corre, a gente vira, a gente salta, a gente pula, a gente esquiva, e bate tudo isso. Bate o cansaço, bate a sede, bate, a respiração fica ofegante no final. E por que a gente ainda consegue brincar? Porque os hormônios vão estar lá atuando dentro do nosso organismo para estar dando o equilíbrio necessário que o meu corpo precisa. Por isso que eles são muito importantes. Com
tanto calor dentro do corpo durante uma atividade intensa, por que que ele não explode? Porque os hormônios agem para manter o equilíbrio interno do nosso organismo através de 4 processos que iremos conhecer. Então ele mantém esse equilíbrio que nos dá essa tranquilidade que isso nada de ruim vai nos acontecer. O que acontece os 4 processos? Acontece o quê? A liberação dos nutrientes que fornecerão energia para a realização dos movimentos. Nós nos alimentamos, eles vão agir dentro da musculatura e vai mandar a ação para os movimentos. Vai ocorrer o controle da quantidade de água no corpo, ele também vai fazer essa regulagem, que é através do suor, a gente sua, a gente transpira os sais minerais, e ele vai dar esse controle no meu corpo aí dessa água que eu estou perdendo através do suor. Reparo do desgaste que o corpo sofre, ajuste das estruturas para que se adaptem à atividade. Então, os hormônios, através daqueles 4 processos, vão atuarem desse jeito dentro do meu corpo a hora que eu estou fazendo uma atividade física. Ele é formidável. Olha aqui, numa imagem aqui, num jogo que nós temos aqui de basquetebol. Escolhi essa imagem porque nós temos um público aonde que só de a gente chegar no estádio e ver que tem isso aí, já dá aquele calafrio, dá o suor, dá a ansiedade. No jogo ali, correndo, eu estou usando velocidade, vai batendo cansaço, bate a sede, né? E os hormônios atuam no meu corpo para me dar o equilíbrio que eu preciso para aguentar a atividade física ou a prova. A quantidade de hormônios secretados depende de 3 fatores. Depende da intensidade da atividade, da duração da atividade e do condicionamento físico. Quando falamos da intensidade da atividade, o que é? É a percepção do esforço que eu vou ter. Se eu vou ter um esforço leve, moderado ou forte. E aí ele age para me dar o equilíbrio. A duração da atividade. Se é uma atividade de 15 minutos, tá tranquilo, ele age, ele libera o que eu preciso para 15 minutos. Se eu faço uma atividade de 40 minutos, que é mais moderado, ele também age para eu poder suportar. E se eu faço uma atividade de 80 minutos, que já é uma intensidade cansada, que eu fico bem cansada, exausto, estou transpirando, mortona, o que ele vai fazer? Ele vai me dar um suporte também para que eu consiga. Por quê? Porque é através dos treinos que eu fui para poder eu suportar esse tipo de atividade intensa de 80 minutos. E o condicionamento físico? Nível de preparação física que a pessoa apresenta. Se ela é pouco treinada, se ela está mediana ou se ela está treinada, tá? Com treinamento em dia. Quando eu falo treinamento em dia, é uma pessoa que ela suporta uma carga legal. Aí, o que acontece aqui? Os hormônios também. Quando a pessoa está pouco treinada, vai liberar mais, porque ela precisa, porque ela vai cansar rápido. Quando ela está média, e quando ela está em alto nível, os hormônios atuam poucos, porque ela está bem condicionada, né? Ele não tem tantos desgastes, porque ele condicionou para isso. O que é endorfina? Você sabia que é um dos hormônios liberados com a prática de atividade física? É a endorfina, conhecida como hormônio do prazer e do bem-estar. A endorfina é responsável por aliviar o estresse, melhorar o humor, causar relaxamento e tem efeito analgésico. Então o recado está dado. Vamos fazer atividade física, vamos fazer algum exercício físico, porque eu fazendo eu vou liberar a endorfina. E eu liberando a endorfina, o que ela faz em mim? Alivia meu estresse do dia a dia, ela me dá o bom humor. Então, bora fazer uma atividade física, alguma coisa que te dê prazer para a gente pôr essa endorfina para fora. Agora vamos falar um pouco sobre o futebol. Futebol, aqui nós temos uma imagem de futebol de um society de meninas, que também é bastante divulgado, muito bem também trabalhado, as meninas no futebol. Qual é o objetivo do futebol? Fazer gol, é o que todo mundo espera. Características do esporte, são formadas por 2 equipes, cada uma com 11 jogadores, tendo cada um sua posição. São 10 na linha, 1 no gol. Então, eu tenho 11 de um lado, 11 do outro, no total 22. Posicionamento no futebol. Nós temos o goleiro, os zagueiros, os laterais direito e esquerdo, os centrais, os volantes, atacantes ou chamados também de centroavantes. Essa é a posição de cada pessoa. Que para elas estarem ali, elas se destacaram nessas habilidades, nessas posições, aí o treinador os chama para estar compondo a sua equipe. Estruturas do corpo. Membro, o que eu uso no futebol? Quais são as estruturas do meu corpo que eu utilizo? Eu utilizo os membros inferiores, coxa, perna e pé. Eu utilizo tronco e cabeça. Além dos membros superiores,
que é braço, antebraço e mãos, para os goleiros. Fundamentos básicos do futebol. Nós temos passe, chute, drible, cabeçada, condução e recepção de bola. E para os goleiros, ainda nós temos defesa baixa, defesa alta, arremesso e saída de gol. Esses aí são os fundamentos. No futebol, a bola é conduzida e tocada com os pés, podendo acontecer de 4 formas. A bola é tocada com a parte interna do pé, com a parte externa, com o peito de pé, ponta de pé, o famoso dedão. Isso aí são os 4 jeitos que se toca a bola no futebol. Capacidades físicas presentes no jogo de futebol. Nós temos velocidade, nós temos força muscular, nós temos equilíbrio, flexibilidade, potência e tempo de reação. Essas são as capacidades que eu utilizo. Então eu vou treinar todas elas para me destacar, para fazer a diferença, né? Para não ser mais uma. Então quanto melhor eu me destacar em alguma dessas, melhor eu vou ser mais visto, alguém vai me olhar mais e eu vou ganhar uma vaga no time, né? Que é o meu sonho. Agora vamos identificar as características e diferenças do futebol e suas variações. Futebol, quando eu falo futebol, espaço, é um campo retangular de gramado, 11 jogadores, 10 na linha, 1 no gol. Aqui nós temos as roupas dos jogadores, são chuteira com travas, muito importante, meião, caneleiras, short e camiseta. Short e camiseta é tudo com numeração. Para os goleiros também, além dele usar isso, também inclui luvas grandes, a bermuda deles que é maior, ou um moletom, né? Dependendo ali depende do goleiro, qual que ele gosta. Aqui nós temos uma foto toda numerada, muito bonita. Futebol de areia, espaço, quadra retangular de areia, tem que ser de areia, 6 jogadores, sendo que os 5 na linha no gol, de cada lado, né? E a roupa que eles usam, shorts e camisetas leves, descalço, para o goleiro, luvas e cotoveleiras também. Então eles têm a luva e usam as cotoveleiras para proteger da areia, né? Também todas com numeração. Aqui nós temos o futsal. Qual é a quadra do futsal? Retangular, emborrachada, de cimento. 5 jogadores, 4 na linha, 1 no gol. Roupa do pessoal que joga futsal. Tênis de solado liso, não pode ser de crato, tem que ser liso. Meião, caneleira, short e camiseta. Para o goleiro, inclui as luvas com as pontas cortadas e as joelheiras também. Esse é o vestimento do pessoal que joga futsal, que é o da quadra. Aqui nós temos a posição goleiro, fixo, ala direita, ala esquerda e o pivô, né, o atacante. Esse aqui é o esquema do futsal. A pelada. Como eu jogo a pelada? Num campo, numa quadra, na rua, na terra. Número de pessoas, ilimitado, quem estiver lá para brincar. Vestimento. Por ser uma prática lúdica, pode ser jogar com uma roupa leve e confortável, a que eu estiver ali para brincar. Equipamentos utilizados no futebol e suas variações. Nós temos a chuteira, que é para o campo. Nós temos a chuteira lisa, que é o do futsal. A bola de futebol maior, a bola de futsal menor. Eu trouxe uma aqui para estar vendo. Essa é a de futsal. Nós temos a luva do goleiro, luvas grandes. A luva do futsal, como eu falei, sem as pontas do dedo. Caneleira e meião. Esse todo é o equipamento que a gente se usa quando a gente vai jogar o futebol, o futsal ou na areia também. Na aula de hoje foi possível perceber mais uma vez a importância da prática de atividade física para a saúde e bem-estar. E também conhecer um pouco mais sobre o futebol. Lembrando que no momento, devido ao momento atual, ao isolamento social, nós não podemos nos exercitar em grupo para evitar aglomerações. Então devemos praticar atividades prazerosas em casa com a nossa família. Logo tudo isso passará e voltaremos a liberar muita endorfina jogando futebol com os nossos amigos. Se sair, recadinho, se sair de casa, use máscara, álcool gel, ok? Hashtag estudar e ficar em casa. Até a próxima aula.